Muito bem, no quadro Em Dia com a Cidade de hoje, vamos falar da Câmara dos Deputados. Aqui no estúdio estou recebendo o deputado federal Jefferson Campos. Como vai? Já está presente aqui. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Barazal. Já vou estar aqui com você. Voltar aos trabalhos já, né? Desde fevereiro. Desde fevereiro? Sim. Tá certo. Deputado Jefferson Campos, como é que o senhor avalia essa questão, esses problemas que surgiram em relação a fake news, a esse estado de coisa, a essa violência, de repente agora mais voltado nesse momento para as escolas, mas enfim, a violência está num ponto realmente, não é? Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. A Câmara dos Deputados não pode, de repente, oferecer algum tipo de legislação, vou começar a avaliar, algum tipo de legislação que possa apertar mais as ações, criminalizar mesmo, né? Eu não queria falar essa palavra, mas não pode, pelo menos, criminalizar ações na internet. Não estamos falando em censura aqui, hein? Ninguém está falando em censura, pelo amor de Deus. As pessoas podem, evidente, publicar coisas na internet, desde que não levem pânico à população, que não provoquem algum tipo de problema sério na sociedade. Você concorda comigo? O senhor concorda? Barazal, concordo. Nós devemos e temos a obrigação de realizar esse tipo de ação. O que nós temos acompanhado hoje é que a internet tem se tornado um campo perigosíssimo e, embora não há como ter essa censura, nem se fala da censura, mas nós temos o dever. Aprovamos no mandato passado a lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, para aqueles que vazam informações ou aqueles que vazam imagens ou até que fazem montagens indevidas. Nós aprovamos, aumentamos a criminalização sobre estas ações e agora nós estamos vendo que há um campo cinzento onde a gente não consegue nem sequer saber o que está acontecendo. A chamada Deep Web e a Dark Web, né, que são situações em que se fala de pedofilia, que se ensina como fazer atos terroristas, montar bombas. Tudo isso é muito recente, é muito novo para nós, inclusive para os legisladores, que ficam meio que perdidos quanto a isso. Eu estou levando a Brasília essa semana algumas opções para isso, né, o endurecimento da legislação e tudo mais. Sem lembrar que nós temos duas situações. Uma é a situação legal, a legislação. A outra é o controle também que os pais têm que exercer sobre os filhos, que é importantíssimo. Os princípios que regem a atuação do filho, da criança, do adolescente e até de adultos, né, dentro do ambiente familiar onde se produz esse tipo de ação. Porque é preciso fazer alguma coisa mesmo contra as fake news, não é? Não é possível a pessoa ficar aí colocando qualquer notícia falsa e achar que vai ficar por isso mesmo, né? E olha, é algo que começa com crianças. Nós temos denúncias de vídeos que ensinam crianças a práticas suicidas, que ensinam crianças, e isso tem acometido muitas gerações, isso tem contaminado algumas gerações que nós estamos vendo com muita preocupação. Antigamente a preocupação dos pais é quando o filho ia jogar bola, saía de casa, não chegava. Hoje, quando dentro de um quarto, às vezes sem o controle paterno ou materno, ele acaba entrando em sites que ensinam e até replicando coisas indevidas. Por isso que aqueles que fazem as leis, que pensam nas leis, precisam realmente tomar uma providência, né, deputado? Muito obrigado pela sua informação. A gente pode falar também sobre a reforma da Previdência. O que é que o senhor pensa sobre a reforma da Previdência? O senhor acha que vai ser aprovado como está? Não? Barazal, nós recebemos, ainda estamos em análise do texto da reforma. Primeiro que há um consenso que algo tem que ser feito. Em todos os países, a Previdência ela tem causado um grande rombo no orçamento. No Brasil, mais de 50% hoje do que se arrecada vão exatamente para este caso. Há grandes distorções que têm que ser corrigidas. Grandes distorções. O que causa este rombo da Previdência não é o aposentado que ganha um salário mínimo, não é o aposentado rural que ganha também um salário mínimo, mas às vezes são alguns privilégios que têm que ser cortados. Começando pela classe política, né, que já teve na década de 80 o seu reajustamento na aposentadoria, mas que ainda há distorções. E esse texto que nós estamos analisando agora, ele não vai passar do jeito que está. Por exemplo, o BPC, que diminui para R$600 o valor de aposentadoria, a idade em algumas regiões do país. O próprio presidente Bolsonaro, em campanha, ele dizia que era esdrúxulo você querer aposentar um trabalhador do Nordeste com o mesmo tempo de serviço de um aposentado aqui do Sudeste ou aqui do Sul, porque a carga horária é outra, a expectativa de vida é outra, o tipo de trabalho é outro. Então eu creio que nós temos que tratar os desiguais de uma forma desigual.
para que haja igualdade até no tempo de sobrevida e no tempo de aposentadoria. Tá, a gente está caminhando para o final da entrevista, porque o tempo corre, né, o deputado? E a gente precisa perguntar sobre o pacote de medidas anticrime do governo federal. O que é que o senhor pensa, o senhor apoia? Barazal, o ministro Sérgio Moro nos enviou 19 propostas que mexem com a legislação, como a prisão em segunda instância, a criminalização do Caixa 2 e outras mais. Eu sou plenamente favorável a esse endurecimento. Nós todos estamos revoltados quando vemos habeas corpus de algumas instituições, até do Poder Judiciário, que claramente afrontam a vontade do nosso povo. Nós não podemos permitir que isso continue. O ministro Sérgio Moro está fazendo a parte dele. Tudo que foi prometido em campanha, pelo menos para o então candidato Jair Bolsonaro, hoje está no Congresso. Nós temos que aprimorar, analisar, tirar os excessos, porque às vezes também há esse excesso. População armada é excesso, pro senhor? Olha, a população, tirar a arma da mão do bandido. Nós, com o Estatuto de Desarmamento, tiramos do cidadão de bem e colocamos na mão do bandido. População armada é uma força de expressão, porque isso nem está no texto, né? Tá? Evidentemente, a facilidade Nós estamos vendo aí os massacres que estão acontecendo por conta da facilidade em se adquirir a arma. Agora, o cidadão de bem tem o direito de se proteger. Na minha visão, ele tem o direito de se proteger. Tá. O cidadão de bem. Melhorar as fronteiras, melhorar a entrada de produtos no nosso país. As armas são, às vezes entram por fronteiras secas ou marítimas, né? E nós temos que controlar melhor essa entrada para o cidadão ter segurança. Muito bem, para terminar, projetos aqui para a região de Sorocaba. O senhor, como deputado federal, o que é que o senhor pode anunciar? Todos os projetos que fazemos, de uma certa forma, têm repercussão nacional. Mas eu sou um grande investidor dos recursos federais, que não são meus, na área da saúde. GEPASS, Santa Casa, Banco de Olhos e outros hospitais que principalmente tratam do câncer. Eu perdi a minha mãe com 13 anos de câncer. Então, isso é uma missão de vida. Eu tenho investido muito nessa área e todos aqueles que nos procuram também, procuramos atender da melhor forma possível. Tá certo. Obrigado pela sua entrevista, viu? Eu que agradeço, Barazal. Parabéns SBT, a você por toda essa audiência. É muito importante nós podermos ter esse contato direto com o nosso telespectador, sendo ele o nosso eleitor ou não. Com certeza. Obrigado, presença do deputado Jefferson Campos aqui no Quadro em Dia com a cidade de hoje.